Essa é a história de um dos acidentes mais trágicos da história da aviação. De como um avião ficou sem controle, mergulhando e subindo a 7.300 metros de altura. De como um erro involuntário cometido anos antes colocou mais de 500 vidas em risco e de como os investigadores literalmente depararam-se com a razão por trás do maior acidente aéreo da história. O voo da Japan Airlines está incontrolável. A seguir. Este pode ser o último vídeo feito do voo 123 da Japan Airlines. É final de verão e milhões de pessoas estão viajando, pois é um tradicional feriado no Japão. Alguma coisa explodiu. Ponham as máscaras de oxigênio! Ponham as máscaras de oxigênio! Apertem os cintos! Tóquio, Japan Airlines, 123. Pedido de prioridade. Temos problema. O avião estava com apenas 12 minutos de voo quando o terror atacou. Ele agora está fora de controle, subindo e descendo centenas de metros de uma vez. E está indo diretamente para as montanhas em volta do Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão. No solo, a equipe da Japan Airlines procura freneticamente a causa do problema. Em Tóquio, os controladores de tráfego aéreo tentam guiar o avião para a segurança, enquanto os pilotos recorrem a medidas desesperadas para manter o avião no ar. Levante o nariz do avião, depressa! Tragédia no Japão. Tóquio, Japão, 12 de agosto de 1985. Na maior parte do país é véspera de Obon, dia em que as pessoas tradicionalmente celebram seus ancestrais, geralmente retornando ao local de nascimento para reuniões de família. O aeroporto Haneda em Tóquio está lotado, com milhares de pessoas tentando chegar em casa. No estacionamento, os aviões estão se preparando. Viagens aéreas são tão populares aqui que a Japan Airlines tem que usar os 747 mesmo para voos domésticos e curtos. A área de controle de Tóquio é responsável por todas as aeronaves sobre o centro do país, incluindo as que estão a caminho dos dois grandes aeroportos da cidade, o Haneda e o Narita, e as que estão saindo deles. São 6 da tarde, mas o rush ainda irá durar por várias horas. Voos lotados e controladores ocupados fazem deste um típico final de semana de feriado. Ok, entendido. Seu pedido foi aprovado. Katai 456, vire à direita na seção 250. Suba e mantenha o nível de voo em 240. No aeroporto de Haneda, os passageiros do voo 123 da Japan Airlines estão embarcando. Entre eles está a jovem Yumi Chiai. Ela é comissária da Japan Airlines, mas hoje ela está de folga. Yumi senta em uma fileira na parte de trás do avião. Às 6h12 da tarde, o voo 123 decola em direção à cidade industrial de Osaka, a 400 quilômetros a oeste. Está quase lotado. 509 passageiros e uma tripulação de 15. Japan Air 123, contatar a partida de Tóquio. Entendido, Japan Air 123. O capitão Masami Takahama tem 49 anos e é um capitão sênior da empresa. Nesse voo, ele será o responsável pelos contatos via rádio e auxiliará seu primeiro oficial que estará ocupando o assento do capitão. Yutaka Sasaki estará pilotando o avião. Ele está esperando sua promoção a capitão. Hiroshi Fukuda, um veterano engenheiro de voo, é o terceiro homem na cabine. Tóquio, partida. Japan Air 123. Passando 800. O roteiro do Japan Air 123 será um voo em direção ao sul, sobrevoando a baía de Enshu, e depois a sudoeste ao longo do litoral até finalmente ir em direção a Osaka. O voo durará 54 minutos. O voo 123 está deixando Tóquio para trás, chegando a 7.300 metros de altitude. 12 minutos depois, a caixa preta do avião mostra que está tudo indo bem. Oi, Pat, qual o problema? Alguém quer usar o banheiro. Eu posso deixar? A caixa preta do avião grava um pedido rotineiro de um dos passageiros.
Ele quer usar o banheiro antes que as luzes dos cintos de segurança se apaguem. Um pedido comum em um dia comum. Alguma coisa explodiu. O ar está saindo do avião. As máscaras de oxigênio descem automaticamente quando a pressão do ar cai. Ponham as máscaras de oxigênio! Ponham as máscaras de oxigênio! Apertem os cintos! Apertem os cintos! Por favor, apertem os cintos! A explosão, a repentina perda de pressão na cabine. Deve haver um buraco na aeronave. Trem de pouso? Verifique o equipamento. O quê? Verifique. Rápido. O primeiro pensamento do piloto é o de que o trem de pouso possa ter explodido. Aciona o 77. 7700 é o código de emergência. Quando a tripulação passar esse código para a torre, o controlador de tráfego perceberá que o avião está com problemas. Todos os aviões na tela de um controlador têm um rótulo que fornece a identidade da aeronave. De repente, o rótulo abaixo do voo 123 muda. Alguém na cabine acionou o sinal de emergência. Os membros da tripulação estão desconcertados. Eles ouviram um barulho muito alto, algum tipo de explosão, uma subsequente queda na pressão da aeronave e uma crescente perda de controle. Mas seus instrumentos ainda não oferecem pistas do mistério. Motores. Tudo ok. Estranhamente, os pilotos não conseguem fazer o avião responder. Está caindo. Vá para a direita. Para a direita. Pressão hidráulica. Está caindo. Os controles de voo de um avião são movidos e controlados por pressão hidráulica. O plano estabilizador, que faz o avião subir e baixar. O leme e os ailerões que o fazem virar. Em um grande jato, todos esses controles são pesados demais para serem operados por cabos e niveladores. Em vez disso, eles são controlados por fluido hidráulico que passa por dentro de canos ao redor de toda a aeronave. É a linha da vida de um avião. Tóquio, Japané, 123. Pedido imediato de ajuda. Pedimos para voltar para a Haneda. Câmbio. Entendido. Pedido aprovado. Virem à direita, posição 090. Põe a máscara de oxigênio! Põe a máscara de cabeça! Não incline tanto. Ok. Por favor, vocês vão precisar de oxigênio! Preparem as máscaras de oxigênio, por favor! Não incline tanto. Volte. Não está voltando. Nada parece funcionar. Todos os controles estão mortos. Eles estão a 7.300 metros de altitude, viajando a quase 540 km por hora e incapazes de controlar o avião. Na crescente incerteza da situação, os pilotos sabem que precisam descer depressa. O controlador está confuso. Em vez de fazer o giro previsto de 180 graus e voltar ao aeroporto, o avião agora desvia de seu curso, mas não vai em direção a Haneda. Não, Japané 123. Negativo, negativo, negativo. Por favor, confirmem que declararam emergência. É isso mesmo? Afirmativo. Relate a natureza da emergência. Pressão hidráulica perdida. Não temos nada. Não, role. Nada funciona. Nada. Por favor, peça auxílio à companhia. Por favor, senhor. Não queremos pânico. A tripulação parece paralisada e não responde ao rádio da companhia nem à torre de controle. Os funcionários de terra não sabem que o avião perdeu seu sistema hidráulico, mas suas telas lhes dizem que o avião está voando sem rumo e possivelmente fora de controle. Virando à direita. Descendo. Olha só a altitude dele. Subindo, descendo, subindo, descendo. Estamos sem controle. Faça o possível. Estamos sem controle. A falha hidráulica causou sérios problemas. Nos últimos minutos, o avião começou a voar sob um padrão alarmante. Primeiro, ele faz uma subida íngreme. Depois, ele abaixa e faz um terrível mergulho de 1.200 metros só para nivelar e subir outra vez. Isso se repete por várias vezes. Os pilotos não conseguem entender esse comportamento bizarro e não podem fazer nada para detê-lo. Voltaremos a seguir com Mayday Desastres Aéreos no Nat Geo.
Os funcionários de uma aeronave são treinados para assumir o controle em uma crise e a passageira Yumi Otiai ajuda mesmo estando de folga. Na torre de controle de Tóquio, o controlador agora pede ajuda a seu supervisor. É o Japan Air 123. Ele declarou emergência. O avião está incontrolável. Ele disse que quer voltar para Haneda, mas está indo para o lado errado. Ele não parece estar virando. Direcione para Nagoya. Será mais fácil. É uma linha reta. A melhor solução seria mudar o curso para o aeroporto de Nagoya, que fica a 128 quilômetros à frente em linha reta. Mas eles precisam começar a descer imediatamente se querem aterrissar lá. Certo. Muito bem, sua posição atual, 115 quilômetros para Nagoya. Podem aterrissar em Nagoya? Negativo, precisamos voltar para Haneda. Não. Estão no caminho errado. O capitão quer tentar voltar para Haneda. É um aeroporto maior e ideal para a aterrissagem forçada de um jumbo, mas ele está na direção oposta. Se ele conseguir descer. Japan Air 123, podem descer? Entendido, descendo. Mas a caixa preta mostra que ele não desceu. Sem o controle da aeronave, eles não podem. Na atmosfera rarefeita àquela altitude, os passageiros estão encontrando dificuldade para respirar. As pessoas sem máscaras de oxigênio logo ficam inconscientes. A situação piora quando algumas máscaras no fundo da aeronave ficam sem oxigênio. Passaram-se 5 minutos da explosão e a comissária finalmente consegue se comunicar com a cabine e contar o que aconteceu com o avião. Capitão! Atenda. Sim, o que foi? Na parte de trás. A comissária conta ao engenheiro que a explosão foi no final da aeronave. Pode ter sido no compartimento de bagagem. Então, Foi no compartimento de bagagem. Atrás do avião. ouçam, o compartimento de bagagem no fundo do avião explodiu. Acho melhor descermos. Eles precisam descer depressa antes que mais passageiros fiquem inconscientes, mas o capitão parece ter sido acometido por uma estranha paralisia. Os passageiros estão usando máscaras. Devemos descer um pouco? Estranhamente, o capitão não responde. É possível que nesse momento ele e sua tripulação estejam sofrendo de hipoxia, falta de oxigênio no cérebro. O que foi que disse? A essa altitude, a taxa de oxigênio no sangue começa a cair. Primeiro, a pessoa perde o poder de raciocinar. Depois, ela pode desmaiar. A R5? Sim, eu entendi. Capitão, máscaras na R5 sem oxigênio. Na porta R5, a situação se torna crítica. O fornecimento de oxigênio falhou. As comissárias precisam dar aos passageiros pequenas doses de oxigênio de uma garrafa. O capitão e sua tripulação ainda parecem estar perdidos no meio da confusão. É melhor fazermos uma descida de emergência. Isso. Devemos usar as máscaras também? Acho que sim. É melhor usarmos as máscaras de oxigênio. É. Mas eles não põem as máscaras. Ninguém sabe por quê. Pode ser indecisão ou a hipoxia já afetou o raciocínio deles. Na Japan Airlines, em Tóquio, a operação de voo já alertou a emergência, mas eles estão surpresos, assim como todos os outros em terra. Tudo que eles sabem é que há mais de 500 vidas em jogo. É trabalho deles diagnosticar o problema e encontrar uma solução enquanto o avião está no ar. Aqui Japan Air Tóquio. A torre de Tóquio recebeu uma chamada de emergência de vocês. Atenção, companhia! A porta R5 quebrou! Verifique isso. Entendido. O capitão está voltando para Tóquio. O quê? Podem voltar para Haneda. Só um momento. Agora estamos fazendo uma descida de emergência. Vamos contatá-los de novo em uns minutos. Continuem monitorando, por favor. Entendido. A porta R5. Será que ela se soltou? Se a porta foi arrancada, isso significa que poderia haver uma descompressão explosiva na cabine causada pela saída do ar. Os passageiros poderão ser sugados a quilômetros de altitude, mas tem uma possibilidade pior. Se a porta atingiu a cauda da aeronave, ela pode tê-la danificado. A cauda mantém o avião estável, os lemes e os planos estabilizadores fazem o avião subir e descer ou virar.
Se a cauda estiver danificada, a operação de voo não poderá ajudá-los. Em Tóquio, as notícias de que um jumbo da Japan Airlines está com problemas vazaram imediatamente. A televisão japonesa já está interrompendo um programa regular com entrevistas ao vivo. Alguém viu o jato danificado no ar. Eu sabia que o avião estava com problemas, porque estava indo e voltando, e depois desapareceu nas nuvens. A rota desordenada do voo 123 está levando o avião em direção à base da Força Aérea de Yokota, a norte de Tóquio. O controlador americano de tráfego aéreo ouviu a conversa entre o avião e o controle de tráfego aéreo de Tóquio. Ele quer ajudar e oferece a pista de Yokota para a aterrissagem. Japan Air 123, Japan Air 123, aproxime-se de Yokota, estão me ouvindo? Os pilotos estão preocupados e não respondem. Como perderam o controle do avião, eles agora estão testando os aceleradores para ver o que acontece. Eles conseguem aumentar e diminuir a velocidade do avião. Pelo menos eles têm a velocidade sob seu comando. À medida que fazem esses testes, eles descobrem que se empurrarem os aceleradores para frente quando o avião estiver mergulhando, fazendo os motores irem mais depressa, conseguirão fazer com que o avião pare de mergulhar e eleve o nariz. Se eles puxarem os aceleradores para trás quando o avião estiver mergulhando, diminuindo a força nos motores, o nariz abaixará e o avião começará a mergulhar. Essas ações são o oposto do que um piloto normalmente faria, mas parece funcionar e eles começam a estabilizar aquela montanha russa. Depois, uma segunda experiência. Aplicando mais empuxo aos motores no lado esquerdo do avião, devagar eles conseguem virar o avião para a direita, na direção de Tóquio. Mas então sua sorte desaparece. Na frenética manipulação dos aceleradores, os pilotos saem do procedimento. Isso leva o 747 a um comportamento bizarro. E o trem de pouso? Vamos baixar? Devemos baixar o trem de pouso. Baixe o trem de pouso, baixe. Baixar o trem de pouso deveria diminuir a velocidade da aeronave e torná-la mais estável. Não funciona. Baixar com a estratégia alternada. Por segurança, o 747 emprega um sistema que opera eletronicamente separado da parte hidráulica, capaz de baixar o trem de pouso em uma emergência. Enquanto os motores estiverem funcionando, eles ainda terão força elétrica. Abaixar o trem de pouso ajuda a estabilizar o avião. A resistência ao ar do trem de pouso abaixado diminui a velocidade, mas também destrói os controles direcionais que eles estão conseguindo ao aplicar a força em um só lado da aeronave. Força máxima, força máxima. Próximo ao Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, o avião faz um giro abrupto para a direita e começa um terrível mergulho. Ele cai a 900 metros por minuto, 2 vezes a velocidade normal de descida. Estamos caindo. Firme. O trem de pouso está baixado. Está no máximo, no máximo. Muito bem. O trem de pouso está baixado. Sim, está. Mantenham-se calmos, não há motivo para pânico. A caixa preta do avião grava as comissárias tentando acalmar os passageiros. Japan Air 123, estamos sem controle. Ele vai bater na montanha. Torre de Tóquio. Bom dia, senhor. Aqui é... Todos os voos, menos o Japan Air 123. Mantenham-se em silêncio até segundo aviso. Sem controle. Entendido. Querem contatar Haneda? Fiquem com a gente. Por favor, fiquem com a gente. De repente, o avião para de descer. Eles já haviam descido 3.000 metros. Agora eles estão entre montanhas. Mas pelo menos eles têm mais oxigênio a essa altitude. Os pilotos estão lutando para controlar o avião há tensos 22 minutos desde a explosão. Tudo isso é inútil. O fluido hidráulico acabou. Está sem controle. Entendido. Montanha, cuidado! À direita! Virando direita! Direita! Vamos bater na montanha! Continue tentando! Aplicar a força máxima para levantar o nariz do avião é sua única opção. Vamos bater! À direita! Direita! Força! Aumente a força! Em seus esforços para controlar o avião, eles permitiram que a velocidade caísse demais. Para escapar da montanha, eles precisam de força máxima para gerar mais velocidade e subir.
Estamos ganhando velocidade. Continue assim. Continue assim. Ele está em força máxima. Tentando altitude. Não abaixe o nariz. Ele está baixando. Estamos caindo. Os passageiros entendem a seriedade da situação. Muitos deles se preparam para o fim, mas aumentar a força para evitar a montanha fez o avião retomar seus violentos movimentos, subindo e descendo. Levante o nariz do avião. Depois de ficar sem opções, a tripulação é forçada a repetir os mesmos procedimentos inúteis seguidamente. Eles estão lutando para controlar o avião há quase 30 minutos. Japan Air 123, Japan Air 123, aproximação de Os Yokota. controladores de tráfego aéreo japoneses e americanos estão desesperados para ajudar e dão ao voo 123 qualquer informação que podem. Pedindo vetor de radar para Haneda. Entendido, entendido. Continuem mantendo 090. Mas, infelizmente, o avião continua indo em direção ao noroeste, para longe do aeroporto de Haneda e da base aérea de Yokota. Depois de todas as subidas e descidas do avião, sua distância das montanhas era mínima. Vocês conseguem controlar o avião agora? Um terrível silêncio invade a área de controle. Japan Air 123, mude sua frequência de rádio para 119,7. 119,7, por favor. Eles tentam mudar a frequência do rádio. Será que podem mudar a frequência para 119,7? Não há resposta. Se estão escutando, mudem para 119,7. Estamos prontos aqui. Japan Air 123. Selecionamos a frequência 119,7. Qual a nossa posição? Sua posição é 88 quilômetros a noroeste de Haneda. Na tensão do momento, o controlador está um pouco confuso e erra na distância do avião de Haneda. Noroeste de Haneda. Quantos quilômetros? Sim, correto. No nosso radar, 88 quilômetros a noroeste. Estamos prontos para sua aproximação a qualquer minuto. Yokota está disponível para aterrissagem. Nos avise de suas intenções. Câmbio. Em Haneda, todos os serviços de emergência estão sendo mobilizados para auxiliar o avião assim que ele pousar. Sim, entendido. Estamos a 40 quilômetros a oeste de Kumagaya. De repente, o avião faz um mergulho violento, o pior até o momento. Força! 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 Pra cima! Levantem o nariz! O avião está caindo a 5.500 metros por minuto. Levanta! 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 Japan Air 123. Japan Air 123. Estão me ouvindo? Japan Air 123, Japan Air 123, estão me ouvindo? Japan Air 123. Japan Air 123. O voo 123 se foi. Voltaremos a seguir com no Nat Geo. A rivalidade entre as várias forças de emergência japonesas, supostamente, foi a causadora de confusão e atrasos enquanto as vítimas do acidente esperavam ajuda. Durante a noite, a Força de Defesa japonesa chegou ao local do acidente. Um helicóptero pilotado pelo capitão Isuzu Omori encontra o local. O piloto manda um rádio. Mine Okayama, aqui Victor 107. Estou vendo chamas em cerca de 10 lugares em uma área de 3.000 metros quadrados.
Vitor 107, Mineo Kayama. Algum sinal de sobreviventes? Vitor 107, nenhum sinal de sobreviventes. A visibilidade está ruim. Tem fumaça demais. Vitor 107, consegue aterrissar para investigar? Não dá. Aqui tem um morro de 45 graus. Não tem onde aterrissar. E tem fogo por toda parte. Não vendo sinais de sobreviventes e não disposto a correr o risco de aterrissar à noite, o capitão Omori retorna à base. Enquanto isso, uma equipe de resgate está a caminho de carro. Como não esperam encontrar nenhum sobrevivente, eles passam a noite em um vilarejo a 68 quilômetros do local do acidente. No local onde o avião caiu, os passageiros do voo 123 estão morrendo. Na manhã seguinte, os últimos minutos do voo 123 começam a ficar mais claros. O 747 atravessou as árvores perto do topo do monte Osutaka, uma das montanhas ao norte do Monte Fuji. O avião finalmente atinge uma montanha vários metros mais à frente e explode. Os destroços e passageiros foram jogados nas íngremes laterais da montanha. Agora já se passaram 14 horas depois do acidente e a equipe da Força de Defesa japonesa chega ao local. Eles se confrontam com o pior acidente aéreo na história, com uma só aeronave. A equipe fica chocada ao encontrar uma sobrevivente. É a comissária que estava de folga, Yumi Ochiai. Ela ainda está viva. E ela não é a única. A equipe de resgate encontra uma menina de 12 anos entre os galhos de uma árvore e a tira dali para um local seguro. Por incrível que pareça, 2 outros passageiros estão vivos. Uma jovem mãe e a filha dela de 8 anos. Foi um milagre. Mas como esses 4 sobreviveram? Acredita-se que o corpo humano possa suportar uma desaceleração de até 25 vezes a força da gravidade. Mas os investigadores relataram que na velocidade em que a aeronave atingiu os solos que estavam na frente vivenciaram uma parada repentina de mais de 100 Gs. Os 4 sobreviventes foram levados ao hospital da cidade de Fukuoka. Os investigadores logo descobriram que todos os 4 sobreviventes estavam sentados nas últimas 7 fileiras. Foi assim que eles sobreviveram. No final do 747, as forças de impacto foram muito menores. Pura sorte os protegeu dos destroços que voaram pelo ar. Yumi Ochiai quebrou a bacia e fraturou um braço. Ela conta a terrível história do que aconteceu quando ela estava na montanha, esperando pelo resgate, e que muitos passageiros sobreviveram à queda. Depois do acidente, eu vi um quadro terrível e barulhos que muitas pessoas faziam. O barulho vinha de todos os lados à minha volta. Tinha um menino chorando e dizendo, mãe. Eu ouvi claramente uma mulher dizer, venha depressa. De repente, eu ouvi a voz do menino. Ok, eu vou aguentar, ele disse. Parecia a voz de um menino em idade escolar. Estava escuro e eu estava ouvindo o som de um helicóptero.
Eu não via nenhuma luz, mas consegui ouvir o som e ele estava bem perto. Seremos salvos, eu pensei. E acenei com toda a força. Mas o helicóptero se afastou. Eu acenei desesperada. Pedi socorro, mas ele se afastou. Eu não ouvi mais as vozes nem do menino nem da mãe. Ficou claro que muitos morreram esperando pelo resgate. Um acidente de avião normalmente seria um caso restrito ao Japão. Mas as proporções do acidente com o voo 123 da Japan Airlines atingiram o mundo. Semanas antes, um avião 747 da Air India caiu no Atlântico matando 329 pessoas. Agora, mais 520 pessoas haviam morrido. Será que havia algo errado com o 747, o maior jato do mundo? Será que pode ter havido uma falha desconhecida no design? Havia 600 747 voando no mundo todo. Um problema com esse avião teria sérias consequências para a aviação. Ron Shield, investigador da NTSB, a National Transportation Safety Board, foi o encarregado do caso. Ficamos preocupados para saber se havia problemas com o 747, quer dizer, um problema relevante. Então mergulhamos nesse caso para saber rápido o que havia acontecido. Na sede da NTSB, em Washington, o presidente da organização está extremamente preocupado com as possíveis consequências desse acidente em relação à aviação mundial. Ele escreve uma nota pessoal ao presidente das investigações no Japão, implorando que a NTSB seja convidada para se juntar às investigações. Durante o final dos anos 70 e 80, Ron Shield se envolveu com muitas das principais investigações estrangeiras para a NTSB. Ele estava familiarizado com a sensibilidade de trabalhar com governos estrangeiros e foi para Tóquio, onde encontraria o resto de sua equipe, os representantes da Boeing, a fabricante do avião e o engenheiro da Administração Federal da Aviação Americana. Quando eu cheguei em Tóquio, a atmosfera no Japão estava extremamente estressante. A mídia estava em toda parte. Havia muita raiva por parte das pessoas. Uma vez no Japão, Shield descobriu que a polícia local japonesa havia assumido as investigações e que estava tratando o acidente como um crime, observando diligentemente cada movimento da equipe. Todos eram considerados suspeitos. Os funcionários da JAL, os funcionários da Boeing, todos eram suspeitos. Eles não tinham permissão de ir ao local do acidente. Shield teve que esperar 2 dias antes que as autoridades japonesas permitissem que ele visitasse o local. Eu consegui convencer os japoneses a me deixarem levar as pessoas da Boeing até o local do acidente, com a condição de que o pessoal da Boeing ficasse colado na gente e que nós os supervisionássemos enquanto estivessem no local. Não podiam operar sozinhos ali. Shield descobriu que para conseguir acesso ao local, os japoneses haviam construído plataformas de aterrissagem para os helicópteros. Era um local impressionante de se ver. Foi incrível olhar para aquela montanha e ver os destroços do avião à distância, mas ser incapaz de reconhecer uma parte sequer dele. Havia helicópteros no ar chegando e saindo a cada 2 minutos. Entre os destroços do Japan Airlines 123, Shield descobriu que algumas das famílias das vítimas tinham conseguido chegar até o local do acidente a pé e construir altares para seus entes queridos. De cima, chovia flores sobre os investigadores. Eu me lembro de grandes helicópteros brancos, eu acho que eram helicópteros Chinook, sobrevoando o local, e havia famílias a bordo olhando para o local do acidente. Eles estavam bem altos, jogavam flores, pétalas de flores sobre o local do acidente. Uma coisa que descobrimos quando chegamos ao local do acidente foi que muitos passageiros tinham tido tempo de pensar no fim. Encontramos muitos bilhetes escritos em pedacinhos de papel ou em qualquer coisa que conseguiram pegar na hora. Minha querida esposa, a vida com você foi maravilhosa. Nossos filhos cresceram e se tornaram pessoas de quem eu me orgulho.
Nunca imaginei que nosso jantar ontem fosse nossa última refeição juntos. Os passageiros tiveram tempo de pensar e perceber que o avião estava fora de controle, que o avião ia cair. Então eles escreveram bilhetes a seus amados e deixaram nos bolsos dos assentos. Mas o que poderia ter causado a tragédia? Havia cartas e destroços retorcidos, mas ainda nenhuma resposta do que acontecera ao voo 123. O que os investigadores realmente precisavam descobrir eram as palavras gravadas na caixa preta na cabine. As palavras do engenheiro de voo do avião que havia dito que a porta R5 estava quebrada. Eles acreditavam que aquela porta de alguma maneira havia sido arrancada do avião, batido na cauda e danificado a superfície de voo do avião. O estabilizador horizontal que faz o avião subir e descer, o leme que controla os movimentos laterais. Mas então uma notícia destrói totalmente essa teoria. A porta não havia sido arrancada. Ela foi encontrada pelos investigadores no meio dos destroços. O engenheiro de voo estava errado. A porta R5 está quebrada. A luz de aviso no painel o fez acreditar que a porta tinha se quebrado em pleno voo. Mas o alarme pode ter sido muito bem um curto-circuito no sistema elétrico, causado por algum rompimento do teto na explosão. Não foi uma porta quebrada que fez o voo 123 se acidentar. Os investigadores teriam que procurar em outro lugar. Uma fotografia tirada por um fotógrafo amador forneceria a primeira pista no mistério do porquê tornou-se impossível pilotar o avião. Tem algo estranho nessa imagem. Técnicos em fotografia a colocaram em um computador e trabalharam duro para melhorar a fotografia, para deixar suas linhas borradas mais claras. Finalmente, eles conseguem uma imagem mais clara. Uma parte da enorme cauda do avião está faltando. É ela que mantém o avião estável. Como a maior parte das linhas dos fluidos hidráulicos passa pela cauda, começa a fazer sentido o motivo pelo qual eles perderam a pressão hidráulica e o controle do avião. Depois, um navio japonês que passava ao sul da Baía de Tóquio deparou-se com a cauda do avião boiando. Foi o exato local onde o avião relatou emergência pela primeira vez. Os investigadores agora têm certeza que o acidente deve ter tido alguma coisa a ver com a cauda da aeronave. Eles reveem os fatos conhecidos. Algo fez o teto na parte de trás do avião cair. Houve uma descompressão na aeronave. O que quer que tenha sido, também danificou a cauda e as principais linhas hidráulicas, tornando o avião incontrolável. Não vai adiantar. O fluido hidráulico acabou. Acabou. Explosão, descompressão, perda da cauda e falha hidráulica. Os investigadores precisam descobrir quais as ligações desses 4 elementos juntos. Nada disso aqui faz sentido. Os investigadores começam um processo de rotina analisando o passado da aeronave. Eles fazem uma intrigante descoberta. O avião já havia estado em outro acidente 7 anos antes. O piloto aterrissou o avião quando o nariz da aeronave estava alto demais. A cauda bateu no chão e raspou ao longo da pista. Houve um reparo na parte de trás do avião, incluindo o anteparo traseiro. Todos os jatos modernos, quando sobem, precisam estar pressurizados para manter a cabine a um nível razoável para os passageiros. Vamos analisar um 747. Quando um 747 está no solo, de alguma maneira ele tem uma forma oval. À medida que ele sobe e a pressão aumenta, ele se torna mais circular. O anteparo traseiro do avião é como um enorme guarda-chuva de metal na parte de trás do avião. Seu objetivo é evitar que o ar pressurizado escape da cabine pela cauda da aeronave.
O anteparo precisa ser muito pesado e forte, porque as forças são tremendas. Elas são maiores que o PSI diferencial, quer dizer, há muita pressão ali. O design do anteparo traseiro de um 747 é o que chamamos de cúpula. Ela foi projetada para aguentar a pressão com muito menos metal pesado. É um design típico, é a cúpula de pressão. 7 anos antes, a Japan Airlines havia chamado a Boeing para consertar o anteparo traseiro danificado do avião. Os engenheiros da Boeing emendaram um novo painel dentro da parte danificada. Mas no local do acidente com o voo 123 em 1985, Ron Shield deparou-se com um pedaço do avião que revelou todo o mistério. Era uma parte desse novo painel que havia sido emendado dentro do anteparo traseiro. O reparo não havia sido feito corretamente. Havia somente uma fileira de rebites segurando aquelas junções, onde deveria haver 2 fileiras de rebites para esse resultado. Para explicar aos investigadores japoneses o que ele havia descoberto, Ron Shield fez um desenho de como o reparo deveria ter sido feito e do erro que foi cometido. Foi um erro catastrófico. Os rebites estavam carregando 2 vezes a força que deveriam. Um dos engenheiros da FAA fez alguns cálculos para nós, baseado no conserto anterior do anteparo traseiro do avião. E a sua teoria foi a de que, se o conserto não tivesse sido feito corretamente, ou seja, se eles não tivessem colocado os rebites juntos contra os outros 2, como fora projetado, esse acidente teria acontecido antes. Voltaremos a seguir com Mayday Desastres Aéreos. Em uma noite de verão em 1985, o voo 123 da Japan Airlines sai do aeroporto de Haneda. É o voo 12.319 desde o conserto de seu anteparo traseiro danificado. Um conserto que os investigadores calcularam que duraria apenas 10.000 voos. À medida que o avião ganha os 7.300 metros, o ar no ambiente exterior fica cada vez mais rarefeito. Mas o ar dentro da cabine é pressurizado para o conforto dos passageiros. A diferença de pressão entre a cabine de passageiros em um dos lados do anteparo traseiro e da cauda não pressurizada do outro esticou o anteparo e o conserto mal feito nele a um ponto de quebra. Em um teste que imitou essas condições, rachaduras começaram a aparecer e a se alargar ao redor dos rebites até o anteparo se soltar. Em instantes, o ar pressurizado da cabine faz um buraco nela de 2 a 3 metros quadrados, destruindo o teto perto dos banheiros de trás. O ar altamente pressurizado cava seu caminho até a cauda da aeronave e simplesmente a explode. Daquele momento em diante, o avião está condenado. Os pilotos não sabem e nunca saberão que a maior parte da cauda da aeronave está faltando. Ela foi explodida e caiu no mar junto com as essenciais linhas hidráulicas que permitem o controle do avião. Tudo finalmente faz sentido. Sem a influência estabilizante da cauda e sem poder controlar os lemes e flaps, os pilotos não conseguem controlar o avião. A aeronave gigante agora oscila em um terrível movimento desordenado. À medida que o nariz cai em um mergulho raso, o avião ganha velocidade e isso faz com que ele levante novamente. O nariz sobe de novo e o avião começa a ganhar altura até perder velocidade. Chega ao máximo de altura e começa a cair novamente. Todo o ciclo se repete várias vezes. O voo 123 agora está em um ritmo violento para cima e para baixo, em mergulhos terríveis, às vezes centenas de metros de uma vez. Pode ser considerado um milagre que os pilotos conseguiram manter o avião no ar por 30 minutos ou mais depois de ter perdido todo o seu sistema hidráulico e controles de voo. Mas ele continuou fazendo círculos e acabou indo de encontro às montanhas e tornou-se impossível aterrissar. Não houve nenhuma alternativa para eles, exceto voar por mais tempo possível e esperar por algum milagre que nunca ocorreu. Abaixem o nariz! Abaixem o nariz! Sim! Força! Abaixem o trem de pouso! Está baixado! Para entender contra o que os pilotos estavam lutando, 4 equipes de voo foram colocadas em um simulador que imitou a situação do voo 123. Nenhuma delas conseguiu aterrissar o avião.
Os pilotos do voo 123 conseguiram manter o avião no ar por 30 minutos e a maior parte desse tempo foi entre as montanhas. Um incrível feito de pilotagem. Em Tóquio, quando as causas do acidente com o voo da Japan Airlines foram identificadas, Ron Shield teve que dar as notícias aos seus colegas da Boeing, uma das principais projetistas dos 747. A simples verdade era que somente uma única fileira de rebites havia sido usada quando o exigido seriam duas. Quando descrevemos nossas descobertas, acreditamos que o responsável da Boeing tenha ficado muito chateado. Pessoalmente, ele chorou muito pelo fato de a aeronave que havia projetado ter causado aquele acidente. Além disso, as pessoas que haviam feito os consertos eram funcionários da Boeing. Eles não consertaram direito e isso fez o avião cair. A polícia japonesa quis acusar a Boeing de crime por sua parte na tragédia, mas os advogados decidiram não ir adiante. A reputação da Boeing ficou manchada. Mas se é que houve algum conforto nessa tragédia, foi que não houve nenhuma falha inerente ao 747. O avião continua a ser um dos mais bem-sucedidos entre todas as aeronaves civis de todos os tempos. Porém, a Japan Airlines, a parte inocente, não teve tal conforto. Depois que eu saí do local do acidente e voltei para casa, fiquei sabendo que um dos gerentes de manutenção sêniores da JAL cometera suicídio. O presidente da Japan Airlines demitiu-se. As reservas caíram. Houve boatos em todo o Japão de que a companhia era culpada e que a Boeing só estava assumindo a culpa para manter um cliente valioso. Levou anos para que a Japan Airlines se recuperasse dessa experiência. O pior acidente da história com uma única aeronave.